Olá, boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. Vamos assim, então, fechando os nossos olhos, agradecendo ao Pai Criador a oportunidade de estarmos encarnados, a oportunidade de termos os ensinamentos de Jesus e a codificação espírita, que nos serve como bússola para a nossa elevação moral e espiritual. Vamos agradecendo ao Pai, ao pão de cada dia, a oportunidade de sermos úteis à sociedade e também agradecer ao Pai a existência dos nossos familiares. Vamos também agradecer a Deus a existência desse planeta que nos serve como escola e hospital para a nossa renovação espiritual. E dessa forma que estamos aqui, vamos pedindo para que Deus possa iluminar aqueles que nos odeiam, nos perseguem, nos caluniam, nos querem mal. Iluminar os nossos parentes encarnados e desencarnados. Iluminar também todo o planeta Terra, para que os países em conflitos encontrem a paz, para que os países em guerra encontrem a concórdia e a luz. E que nós aqui, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, possamos viver em harmonia. Dessa forma, iniciamos o trabalho da noite com a oração que o Mestre nos ensinou. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós tentamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Que essa luz nos ilumine hoje e sempre. Vamos falar sobre um assunto importante, o sacrifício. Sacrifício. As religiões tidas como pagãs, entre aspas, tá? tem a prática ainda como o sacrifício de animais. Candomblé e outras religiões de matrizes africanas e tal, têm a tendência ao sacrifício de animais porque eles acreditam que faz parte do processo espiritual deles, um processo de renovação, de trabalho, de ligação espiritual com as entidades. Não estamos aqui para estabelecer juízo de valor, quem está certo ou quem está errado. Mas queremos dizer que todas as religiões nos levam até Deus, nos ajuda na prática do bem, todas elas. Então não cabe nós aqui ficar apontando os erros dos outros, os acertos dos outros. Cabe nós vivermos a nossa religiosidade da melhor forma possível. A melhor religião é aquela que é melhor praticada. Então não cabe a nós ficarmos olhando o cisco no olho dos nossos irmãos enquanto nós temos uma trave. Contudo, o sacrifício faz parte dessas religiões, como de outras também. O antigo judaísmo, hoje em dia não se faz mais isso, mas o antigo judaísmo tinha prática do sacrifício de animais. Inclusive na época de Jesus. Se levavam lá na época definida, pré-estabelecida, geralmente uma ovelha, toda branca de preferência, quanto mais branca melhor, ou uma pomba toda branca. E quanto maior o animal, melhor era, do ponto de vista dos judeus daquela época, o sacrifício. E ali eles eram sangrados e depois eram queimados, para que o cheiro chegasse até Deus, e assim Deus pudesse emanar esse cheiro. Bom,
Não cabe nós aqui, novamente falando em juízo de valor, se Deus sentiria o cheiro, ficaria satisfeito com o cheiro ou não, mas isso existia, né? Esse tipo de sacrifício existia, inclusive na época de Jesus. Tanto que Jesus falava que o melhor sacrifício não era o sacrifício quando você estava com algum problema com o seu irmão, não adiantava você fazer um sacrifício lá no altar do Senhor. Primeiro você tinha que se reconciliar com o seu irmão para depois fazer esse sacrifício, né? Da oferenda ao altar do Senhor. A oferenda vinha nesse sentido. Contudo, no cristianismo não existe o sacrifício, esse sacrifício de animais. Mas, todavia, existe um outro tipo de sacrifício que é praticado no cristianismo, principalmente no catolicismo, que é o sacrifício através de promessas. As pessoas falam assim, olha, se eu for curado de um câncer, ou meu filho for curado de tal doença, meu filho sobreviver, eu vou fazer uma caminhada da antiga igreja da Nossa Senhora até a Basílica da Nossa Senhora de joelhos. Então, tem esse tipo ainda de sacrifício que as pessoas fazem para poder agradar a Deus para um mérito recebido. Eles acreditam nisto, tem esse entendimento, não cabe a nós ficarmos julgando se está certo ou se está errado. Para nós espíritas, o sacrifício de fato que Jesus pediu é o sacrifício do orgulho, é o sacrifício da vaidade, que é muito mais profundo, muito mais difícil do que um sacrifício físico, sacrifício de um animal ou sacrifício do seu corpo. Esse sacrifício ele é muito doloroso, renegar a nós mesmos tudo aquilo que nós construímos durante várias e várias encarnações. E esse sacrifício de nós mesmos é tão doloroso porque faz com que a gente venha se olhar frente a frente para com você. E você entender o motivo pelo qual você está fazendo as coisas erradas. Isso é difícil. É difícil você chegar e procurar compreender os seus erros. Saber que você tem defeitos. É isto que Jesus propunha para todos nós. E propõe até hoje. É você se conhecer. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Você conhecendo a você mesmo, sabendo aonde dói, você vai conseguir se libertar da melhor forma possível. Agora, você pode viver no mundo aqui, material, como se não existisse a questão espiritual e entender que os erros que acontecem na vida não são seus, são dos outros. E logo, não cabe em você o sacrifício do seu orgulho, sua vaidade, e sim o sacrifício do outro, de se desculpar, de pedir perdão, etc. É um caminho tortuoso, é um caminho difícil, porque a gente não vai resolver os nossos problemas internos. Isso não significa que um terceiro não possa cometer um erro para com nós. Pode, Mas o que Deus quer de nós, que Jesus nos orientou, é exatamente aqui, olha, em vez de você olhar o cisco que está no seu olho, no olho do adversário, do seu parente, do seu amigo, do seu vizinho, olha a trave que está no seu olho, que te impede de enxergar direito, de perceber a realidade. E assim nós caminhamos na nossa sociedade. Isso é tão difícil, o sacrifício de nós mesmos é tão difícil, mas tão difícil, que nós, seres humanos, já cometemos uma série de barbaridades. Essas barbaridades estão aí a manchar a história da humanidade com sangue. E isso fica muito claro quando a gente olha lá a história medieval, na época lá dos reis, dos senhores feudais, em que as pessoas não compreendiam porque existiam doenças e o porquê dessas doenças, e acreditava que tudo aquilo que acontecia na sociedade a culpa por existência de hereges, pessoas que não acreditavam em Jesus,
E aí nós fazíamos o que naquele momento histórico? Isso, nós, eu digo nós, porque provavelmente alguns de nós já vivemos naquele momento histórico. E a gente procurava o culpado pelo meu filho estar doente, o culpado pela cidade estar com peste negra e morrer tanta gente. Procurava o culpado para poder solucionar o problema. E aí, acreditando-se que convertendo o outro ao nosso entendimento, à nossa religião, nós modificaria a vontade de Deus, diminuiria dele a raiva, o rancor, como se Deus tivesse raiva, rancor, ou tem raiva, ou tem rancor. E aí a gente cometeu uma série de barbaridades. Fizemos as pessoas se converterem à força ao cristianismo. Para quem tem, por exemplo, sobrenomes como Silveira, Pereira, esses são os chamados cristãos novos, do ponto de vista da história, que se converteram, provavelmente ou de origem judaica ou de origem muçulmana, se converteram para poder se manterem vivos, convertidos à força, para se manterem vivos, para manter a sua herança, sua riqueza pessoal. E isso é uma monstruosidade que nós praticamos, que está lá no nosso, digamos, nosso karma, na lei de ação e reação, que nós temos que quitar. E hoje a gente vê esse tipo de gente ainda vivendo entre nós. As pessoas que acreditam que tem que impor a sua religião, a sua maneira de ver a vida, a sua filosofia de vida a outros. Porque você impondo ao outro, ou os outros acreditando naquilo que você acredita, assim o mundo será muito melhor. Deus vai nos dar um mundo mais feliz, mais propício. Não. Jesus, ele nunca converteu ninguém à força. Ele nunca mandou em ninguém. Ele sempre teve uma autoridade moral, e tem essa autoridade moral e espiritual muito forte, no qual ele convencia as pessoas dos seus equívocos e chamava as pessoas para a renovação espiritual. É isso que Jesus sempre fez e que ele propõe a todos nós, independente de rótulo que você ostenta. Quando eu digo rótulo, é o rótulo, a etiqueta religiosa. Não importa. Porque o que Jesus quer, que Deus quer de todos nós, é exatamente o sacrifício moral, aquele sacrifício da negação do individualismo, da raiva, da vontade de vingança, etc. É isso que ele quer de todos nós. E na nossa sociedade a gente ainda, infelizmente, não aprendemos isso. É interessante quando a gente percebe isto, um dos nossos tantos outros irmãos, que quando percebe que tem um espírita na rua, vai jogar sal grosso na calçada, vai jogar óleo benzido, ou se tem um umbandista, aí piorou. As pessoas ficam mais pé atrás ainda, olha, o macumbeiro está ali e tal. Pô, Jesus nunca foi procurar ensinar os seus ensinamentos de acordo com o seu rótulo pré-estabelecido. Jesus esteve entre os pobres, expropriados, os miseráveis, os doentes, a curar, a ajudar, a amparar, a se solidarizar com todo esse povo, mas sem impor sua convicção, sua opinião. Então ele esteve entre os judeus ortodoxos, os fariseus, os saduceus, esteve entre os judeus não ortodoxos, como os samaritanos, esteve também entre os romanos, que eram povos que acreditavam em vários deuses, né? Eles não eram monoteístas, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E Jesus sempre esteve a amparar, a cuidar das pessoas da melhor forma possível. Então o que acontece? Como nós devemos nos relacionar com essa sociedade? Né? Como nós devemos viver? É interessante que tem gente que fala assim, fulano fez tal coisa errada porque não tem Deus no coração. Isso é mentira, gente. Sabe por que é mentira? Porque 97%
uma pesquisa que teve nas penitenciárias pelo Brasil, 97% da população carcerária no Brasil, segundo essa pesquisa, acredita em Deus, na existência de Deus, tem uma religiosidade. Então não é o fato de você acreditar na existência de Deus que faz você um sujeito melhor ou não. Podemos lembrar que muitos daqueles que acreditavam em Deus levaram Jesus à crucificação. Porque os judeus acreditavam num único Deus. Foram os judeus que trouxeram essa ideia, propagaram a ideia do Deus único, monoteísta, no qual Jesus é herdeiro e nasceu dentro dessa cultura judaica e nos trouxe a segunda revelação. Então, não é o fato de você ter religião que torna você melhor do que o outro. Não é isso. O que torna você melhor do que o outro, supostamente, já que será que nós podemos dizer melhor do que o outro, porque ninguém é melhor do que ninguém, mas o que torna você, digamos, mais humano é o fato de você amar o próximo, respeitar o próximo como você gostaria que o próximo lhe respeitasse. Então, se você quer ser respeitado, se você quer ser amado, ame, respeite também. Esse é o caminho. E não a imposição de uma religião, de uma filosofia de vida, não vai resolver o nosso caminho. Não vai resolver. Porque nós já vivemos isso em vários momentos históricos. E o que aconteceu foram barbáries. Não podemos esquecer que o nazismo ele surge exatamente com a ideia da imposição de uma única ideologia, uma única forma de viver. E aqueles que não acreditavam no nazismo lá na Alemanha eram perseguidos. Não foram só os judeus que foram perseguidos. Então os anarquistas, os comunistas, os ciganos, os judeus foram perseguidos também. Então essa intolerância, nós temos que tomar cuidado com a intolerância, de querer impor ao outro para pensar como nós pensamos, como nós imaginamos. Nós devemos sim tentar amar como Jesus nos ensinou. E tentar amar como Jesus nos ensinou não é fácil, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir. E o trabalho que Jesus quer de cada um de nós não é o trabalho material de imposição, de chegar, querer impor a sua opinião sobre a opinião do outro. Olha, converta-se a minha religião, converta-se a minha ideologia e a minha maneira de pensar. O que Deus quer, de fato, é que se você é cristão, seja católico, protestante, ou espírita, ou judeu, ou muçulmano, porque para Deus, independente da religião, independente a religião, Ele quer que você seja, de fato, um ser humano bom, melhor, para que você sirva de exemplo para as pessoas que vivem ao seu lado. E servir de exemplo para as pessoas que estão ao seu lado não é fácil, é difícil. Para isso você tem que ter coragem. Coragem de se conhecer, de olhar no espelho e se dar conta de que você erra, tanto quanto aquelas pessoas que estão à sua volta, que você vive a apontar e a achar o erro no outro. Então, da mesma forma que o seu vizinho erra, que nós sabemos os erros dos vizinhos, da mesma forma que o seu irmão, a sua irmã, o seu tio, o seu pai, a sua mãe erra, você também erra. Pode ser errar de diferentes maneiras. Você talvez não mate alguém com uma faca ou com uma pistola, mas você pode matar uma pessoa com palavras, com gestos. Então há N maneiras. E aí a gente vai ter que perceber a necessidade da coerência espiritual. Se nós queremos seguir os passos de Jesus, significa ter tolerância, respeito à individualidade do outro ser o que quiser ser. Individualidade é diferente de individualismo. Individualismo é aquele sujeito egocêntrico que só pensa em si mesmo. A individualidade
é o seu exercício de liberdade. Liberdade é essa que vai até onde vai a liberdade do outro. Nós temos que aprender essa liberdade. Conviver com as diferenças. O ateísmo, ele é forte na sociedade, e eu já fui ateu durante o tempo da minha vida, exatamente por causa da intolerância, a falta de respeito, essa visão de querer impor ao outro a sua opinião. E a igreja, com todo o respeito, porque a igreja católica merece todo o respeito possível, de querer impor a sua opinião, em querer falar que, por exemplo, o centro do universo era o planeta Terra, e que tudo girava em torno do planeta Terra, e que nós, seres humanos, éramos o supra-sumo da criação. E nós sabemos, para aquele que estuda minimamente, tem um mínimo contato com a educação, a ciência, sabe-se que o planeta Terra não é o centro do universo. E a própria Igreja Católica teve que reconhecer esse equívoco, a perseguição, inclusive aqueles que pensavam diferente, que perseguiu de uma maneira muito cruel. Então nós, perante essa realidade, não nos cabe aqui querer impor uma ciência, uma filosofia, maneira de pensar. Cabe-nos, na verdade, impor a nós mesmos a reforma íntima. A aprender o sacrifício que é agradável a Deus. O sacrifício que é agradável a Deus é a renúncia de si mesmo. E a renunciar a nós mesmos é um troço complicado, porque envolve vaidade, orgulho, e o orgulho nos impede o perdão, nos impede a aceitar o mínimo de comparação possível. Mas, todavia, nós estamos no caminho da aprendizagem. O caminho da aprendizagem significa sacrifícios. Significa também o direito ao errar. O direito a errar faz parte do processo de aprendizagem. Então nós devemos entregar na mão de Deus. Ter entendimento que o sacrifício que lhe interessa, que interessa a Deus, interessa a Jesus, é o sacrifício do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e praticar a lei do amor, respeitar o outro, fazer ao outro o que nós gostaríamos de receber também. Esse é aquilo que Deus quer e espera de todos nós. É isso que o ensinamento de Jesus e a doutrina espírita nos ensina. Contudo, nós não vamos acertar de primeira. Vamos acertar algumas vezes, vamos errar outras vezes, até que esse processo faça parte de nós. Até que o amor incondicional seja uma coisa instintiva. Para Jesus, o amor é incondicional. Ele não impõe o amor. Ele ama todos, independente da cor da pele, independente do gênero, independente da questão religiosa, opção religiosa, independente da classe social. Ele ama incondicionalmente. Nós não temos ainda esse amor incondicional. Amar incondicionalmente a todos, até mesmo aquele que nos faz mal, até mesmo aquele que nos agride. Nós não temos essa capacidade de amor ainda. Mas poderemos chegar lá e chegaremos lá. Para isso nós devemos praticar. E a prática significa o direito de errar. Então não devemos nos crucificar pelos erros. Devemos sim nos crucificar se não tentarmos. Se você não tenta, aí você está errado. Aí você está errado. Agora, se você tenta e erra, beleza, você tenta mais uma vez. Depois você tenta outra vez. E assim você vai tentando até que um dia esse amor se torne uma coisa incondicional, instintiva, de você mesmo. Isso vai levar um tempo. Não vamos conseguir de uma hora para outra. Mas o caminho é o sacrifício. Não o sacrifício material, como faziam lá os antigos judeus. Nem como fazem os nossos irmãos de religiões de matrizes africanas aqui no Brasil. Não é esse sacrifício material. É o sacrifício de você mesmo. Nós estamos no caminho. E Jesus sempre estará a nos amparar e mostrar que venceremos desde que tenhamos confiança e entregamos na sua mão
a nossa vida. Fique na paz, na luz do Mestre Jesus, hoje e sempre. Lembrando que todos os dias tem Evangelho, às 18 horas, e alguns dias especiais tem Evangelho um pouco mais tarde. Fique atento, acompanhe as nossas publicações pelo Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. E assim vamos encerrando com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Boa noite.